Eu queria ministrar uma palavra para você hoje. Vai falar sobre felicidade? Não, acabou a felicidade aqui. Hoje nós vamos falar sobre 7 critérios que você tem que submeter para saber se é a voz de Deus que você está ouvindo. 7 critérios. E eu quero usar um texto base lá em João 10. João 10. O evangelho, não o evangelho de João, que João não tem evangelho. É o evangelho de Jesus escrito por João. O evangelho de Jesus, porque João não tem evangelho. É Jesus que tem o evangelho, mas que Jesus deu para João escrever o evangelho. João capítulo 10. Eu quero falar sobre 7 critérios que você tem que usar para saber quando é a vontade de Deus e quando não. Tem muita gente fazendo loucura aí em nome de Deus. E se você estava fazendo loucura em nome de Deus, depois dessa mensagem, você vai fazer menos loucuras. João 10 diz assim, palavras de Jesus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas fazem o que, irmãos? Ouvem a sua voz. Ovelha faz o que? Ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. A ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que ele lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, porque tem gente que você fala uma vez, ele não entende, ele tem que falar de novo. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, são o que, irmãos? Ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, você entrou por Jesus, você será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo, eu não, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio trazer vida abundante. Hoje eu quero falar sobre coisas que vai ajudar você na sua caminhada cristã. Porque o que Deus abençoa, Ele abençoa aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. E nesse texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus diz que as suas ovelhas, e eu acredito que você é ovelha de Jesus. Então, diga amém para você. Eu digo que você é ovelha de Jesus, você fica assim, não, então não é. Então não é. Então, você que é ovelha de Jesus, eu acredito que você quer ouvir a voz de Jesus. Sim ou não? Agora, a voz de Jesus, às vezes, ela é subjetiva, particular, íntima. É algo para você. A voz de Jesus está muito mais relacionada com você do que com os outros. Porque tem gente que é assim, ele está aqui na igreja, mas ele está pensando, quem devia ouvir essa palavra aqui é minha sogra. Não, é você que tem que ouvir. Ah, é o meu cunhado que deveria ouvir. Não, você veio aqui é para você ouvir. Jesus quer falar é com você. Deixa que com a sua sogra ele mesmo fala. Agora, nós podemos ouvir a voz de Deus de muitas maneiras. De muitas maneiras. Espero que hoje, atrás da minha voz, você também possa ouvir a voz de Deus. Espero. Agora, Deus pode falar através da sua palavra. Quantos aqui já leram um texto da Bíblia, Deus falou com você?
A maneira mais comum de Deus falar é através da Bíblia. Tem gente que fala: pastor, Deus não fala comigo. Então, mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você, filho. Não é? Uma outra maneira de Deus falar é através de profecias. Às vezes Deus libera uma palavra profética. Por exemplo, nós estamos vivendo aí 2024, o ano das portas abertas. Não está escrito aqui na Bíblia: a porta aberta. Mas homens e mulheres de Deus às vezes são levantados como profetas para liberar uma voz de Deus. E às vezes nós ouvimos a voz de Deus através de uma profecia. Sim ou não? Alguém aqui já ouviu a voz de Deus através de uma profecia? Às vezes nós ouvimos a voz de Deus através de uma visão, de um sonho. Lá o profeta Joel diz que nos últimos dias nós teremos sonhos e visões, e às vezes Deus vai falar conosco dessa maneira. Às vezes, eu acredito mais raramente, Deus vai falar conosco com voz audível. Jesus ouviu o Pai falando: você é meu filho amado. Às vezes Deus vai falar conosco com voz audível. Eu sei que é mais raro, é raro, mas Deus também fala com voz audível. Sim ou não? João ouviu lá em João 4 Jesus falando com ele com voz audível. Eu sei que é algo mais raro. Às vezes Deus vai falar conosco através do Espírito Santo em algo íntimo lá no nosso coração, que eu acredito que é a maneira que Deus mais fala. Deus fala no nosso espírito. Deus coloca algo na nossa interioridade, algo dentro de nós. Deus pode falar assim. Deus também pode falar através de um irmão mais maduro, uma irmã mais madura. Às vezes você não sabe o que fazer, Deus usa um líder, um pastor, um obreiro, alguém mais maduro para falar com você. Você crê que Deus fala dessas maneiras? Diga glória a Deus. Agora, muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós já decidimos as coisas e aí a gente ouve a voz da própria conveniência. Eu já decidi, é com a moreninha que eu vou casar. Mas Deus não falou que é com a moreninha, mas Ele decidiu. E aí Ele fica procurando argumentos, Ele engana a sua própria mente dizendo: é Deus falou, mas não é Deus que falou não, filho, é você mesmo que falou. Às vezes nós somos confundidos com a voz da conveniência. E você sabe, eu não preciso dizer, que muitas loucuras são feitas por pessoas que disseram que ouviram a voz de Deus. Tem pessoas que fazem loucura e falaram: foi Deus que falou comigo. Foi Deus nada, foi a sua própria consciência, foi sua mulher, foi seu filho, foi o diabo, sei lá o que foi, mas não foi Deus. Por isso que sempre que alguém falar com você que está falando em nome de Deus, é bom você colocar à prova. Você está ouvindo uma pregação, pode ser que através da minha voz ou por trás da minha voz, você ouça a voz de Deus. Pode ser que você ouça a voz de Deus, mas é bom você sempre colocar à prova. Por isso que Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: julgueis as profecias. Porque se eu fosse aceitar toda a profecia, eu não teria casado nem com a minha mulher, eu teria casado com outras. Que tinha a profetisa que queria que eu casasse com as filhas delas. E aí era a voz da própria conveniência. Então toma cuidado. A profecia não vai assim recebendo uma palavra: Senhor, Senhor, não. Por isso que nós como igreja, quando alguém tem uma profecia, eu não fico lá: Senhor, Senhor, não. Vamos ouvir aqui, vamos anotar. O que tem essa profecia aqui? Interessante, porque às vezes não é que a pessoa é falsa profeta, às vezes o profeta também erra. O mestre erra, o evangelista erra, o pastor erra, e muitas pessoas erram. E a pergunta que deve estar na sua cabeça agora aí é: pastor, como que eu vou saber se eu estou ouvindo a voz de Deus, a voz de Jesus, ou a voz da minha conveniência? Pastor, o que eu estou pensando agora, vem de Deus, vem de mim mesmo, ou vem do diabo? Aí você pode perguntar: pastor, esse sentimento que eu tenho aqui, é de Deus ou não é de Deus? E eu aqui, dentro da Bíblia Sagrada, e dentro de uma experiência de mais de 40 anos ministrando a palavra de Deus,
eu queria falar com você sobre 7 critérios que têm me ajudado a discernir o que é voz de Deus, o que é voz da conveniência ou o que são outras vozes. Porque a melhor coisa que pode acontecer da sua vida aqui nessa terra é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga comigo assim: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Então eu quero compartilhar 7. É 7, você já está olhando para o relógio, mas vai passar rápido. Pode deixar que nós vamos terminar no horário hoje. Primeiro critério para você discernir se o que você está ouvindo ou o que você vai ouvir, uma decisão que você precisa tomar, se é a voz de Jesus, porque Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O primeiro critério é: a voz de Jesus, ela respeita a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. Nós somos uma igreja da linha reformada. Somos protestantes reformados, salve, salve, aleluia. E eu acredito, você também deve acreditar, que a Bíblia Sagrada é a palavra inerrante de Deus, é a palavra infalível de Deus, é a palavra inspirada por Deus. O texto da Bíblia Sagrada é a autoridade máxima. O texto que vai julgar as minhas loucuras, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades, é a Bíblia Sagrada. É esse texto aqui que vai me julgar, as minhas opiniões, porque o que é mais importante não são meus desejos, meus pensamentos, as minhas opiniões. O que mais importa é o que a Bíblia diz. Amém? Tem coisas que eu vou falar para você que você nem precisa orar. Tem coisa que a Bíblia já diz. Tem coisas que você, pastor, eu vou orar para ver se eu vou ficar com a minha mulher ou vou divorciar. Não precisa ler, não precisa orar não, a Bíblia já diz. Há um tempo atrás, eu estava nos Estados Unidos e um irmão foi me buscar no aeroporto em Nova York. Eu ia pregar numa igreja Assembleia de Deus em Nova Jersey. E aí, à medida que o irmão me colocou no carro, e a gente estava indo, e ele viu um carro da polícia, e ele falou: pastor, um carro da polícia. E eu pensei: mas o que tem um problema no carro da polícia? Aí eu fiquei na minha, porque você sabe que eu sou tranquilo, discreto. Aí andamos mais um pouquinho: pastor, olha, outro carro da polícia. Eu falei: mas a polícia não é nossa amiga? Falei comigo mesmo, não falei com o irmão. Mas no terceiro carro, que ele falou: a polícia. Eu pensei: esse irmão deve estar ilegal aqui nos Estados Unidos. E eu estou numa situação, estou com esse irmão. E se acontecer alguma coisa, eu estou lascado, porque eu estou com um cara ilegal aqui. Porque nos Estados Unidos, não sei se você sabe, tem uma nova lei agora. Se você anda com ilegal, você pode ser preso também. E eu falei: o pastor me manda um cara me buscar no aeroporto, um cara que está ilegal. Está ilegal. E aí tem gente que fala assim: eu estou nos Estados Unidos porque essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que você vive fugindo da polícia. Então, tem coisas que não bate. Tem coisas que a própria Bíblia Sagrada está clara. Então, por exemplo, você pensa em matar seu vizinho. Alguém aqui já pensou em matar seu vizinho? Eu já pensei uma vez. O som estava muito alto, pensei em matar meu vizinho. Aí eu preciso orar para saber que é para mim não matar o meu vizinho? Não é verdade? Então tem gente que fala assim: pastor, o sexo é amor, fazer sexo antes do casamento é amor. Eu preciso orar para saber que não está na Bíblia Sagrada. Então deixa eu falar para você, tem gente que ele fica procurando saber a vontade de Deus, mas deixa eu falar para você, a maioria das coisas você já sabe, se você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, meu irmão, tem coisa que não vai mudar. Tem coisas que não vão mudar. Vai estar na Bíblia e é para sempre. Não sei se você já viu essa historinha. Conta-se uma historinha com E, que Moisés, na verdade, não eram 10 mandamentos, que Deus deu 100 mandamentos.
E aí Moisés chegou para Deus e falou assim: Deus, mas são 100 mandamentos, é muita coisa, não dá para baixar para 10? E o Senhor falou: ah, tá bom, vamos baixar para 10 mandamentos, é apenas uma historinha, viu? E aí Moisés desceu e falou: povo, fica tranquilo, não são 100 mandamentos, só 10. A má notícia é que nos 10 ainda continua: não adulterarás. Então tem coisas que não vai mudar. Tem coisa que está na Bíblia, que você tem que ser íntegro, honesto, que você tem que viver uma vida correta. Tem coisa que você não precisa orar. Eu vou falar uma coisa para você, alto e bom som. A maioria das coisas você já sabe que está na Bíblia. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela não vai contra a Bíblia Sagrada. A voz de Jesus, ela respeita a Bíblia Sagrada. Fala para o seu vizinho: toda vez que você lê a Bíblia, Deus vai falar com você. Segundo critério que nós temos que submeter para saber se a voz de Jesus que nós estamos ouvindo é a voz de Jesus. É a voz de Jesus. Ela coloca ordem aos nossos pensamentos e apazigua os nossos sentimentos. A voz de Jesus, ela não constrói uma interpretação da minha própria conveniência. A voz de Jesus, ela vem trazer ordem nos pensamentos e ela vem trazer paz aos nossos sentimentos. Eu não sei se você é assim, mas às vezes meus pensamentos não estão em ordem. Não sei se acontece com você. Às vezes chega um e-mail para mim, e aí eu vou lá no e-mail. Aí o e-mail me joga num site, e depois do site eu vou parar lá no Instagram. Do Instagram eu vou para o Facebook. Daqui a pouco eu pergunto: onde eu estou? Prefeitura de Mauá. Então, às vezes, você está confuso com seus pensamentos. Por quê? Você acha que de manhã deveria fazer uma coisa, mas à tarde você já acha outra coisa. À noite você pensa outra coisa. E aí você volta o pensamento e fala: não, eu acho que de manhã eu estava certo. E depois você fala: não, de manhã eu acho que eu estava errado, é à tarde que eu estava certo. E os seus pensamentos, ele começa a ter buracos. Você não sabe o que fazer, se você vai para lá, se você vai para cá. Agora, a vontade de Jesus, ela põe ordem aos seus pensamentos. Por isso, eu quero recomendar para você, todas as manhãs, separar um momento com Deus. Porque às vezes está confuso, você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer, você não sabe se fica no emprego, se sai do emprego, você não sabe se começa esse relacionamento ou se não começa. Mas se você ouvir a voz de Jesus, dedicar ali 15 minutos que seja para ouvir a voz de Jesus, os seus pensamentos vão entrar em ordem. Que essa voz de Jesus, ela não só põe em ordem os nossos pensamentos, mas ela apazigua os nossos sentimentos. Às vezes a gente tem sentimentos aí de ódio, de ansiedade, de rancor, de mágoa. E aí a voz de Jesus, ela vem para quê? Para apaziguar, para nos trazer paz, para trazer tranquilidade nos nossos sentimentos. Às vezes vem um sentimento tipo assim de desvalor, desamor. Você acha que você não é amado, você acha que você está sofrendo injustiça, você acha que as pessoas só se aproximam de você por interesse, você está com um buraco emocional grande aí na sua interioridade. Aí depois você começa a sentir: eu não sou digno, eu não valho nada, eu não sou importante, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Mas quando você ouve a voz de Jesus, esses sentimentos, ele dão uma apaziguada. Aí você fala: não, eu sou amado de Deus, Deus me ama, eu sou importante para Deus, eu sou uma pessoa valiosa para Deus. Isso aí, o que faz? É você ouvir a voz de Jesus. Quando você entende que eu estou falando, dá um glória a Deus aí. A voz de Jesus, ela é que nem assim. Eu não sei se você já se perdeu em São Paulo. Não sei se você já se perdeu. Quando eu era pequeno não, quando eu era jovem, que eu tirei carta de motorista, meu pai sempre falava: nós que moramos aqui na região do ABC, quando você se perder em São Paulo, ele dizia assim: pergunta para alguém onde fica a Avenida do Estado. Com você também era assim ou não? Pergunta onde é a Avenida do Estado, porque para quem não sabe, a Avenida do Estado liga o ABC a São Paulo e termina em Mauá. E eu já falei, meu filho acabou de tirar a carta de motorista,
já já ele vai querer dar umas andadas aí. Eu falei, ó, quando você se perder lá em São Paulo, procura, apesar que tem o Waze hoje que facilita muito, né? Mas mesmo assim eu disse para ele, ó, qualquer coisa, não sabe o que fazer, procura a Avenida do Estado. Assim também, a voz de Jesus, ela apazigua os nossos sentimentos, porque às vezes você está lá perdido, lá em São Paulo, você está lá, não sabe o que faz, e aí alguém fala para você, para, porque o homem não gosta muito de parar para perguntar, as mulheres perguntam mais, aí você para e fala, filho, para onde fica a Avenida do Estado? Você não chegou na Avenida do Estado, mas só o fato que ele fala, ó, vira a primeira esquerda e a segunda direita, você já se tranquiliza, sim ou não? E quando você chega na Avenida do Estado, então falei, agora estou em casa. É a voz de Jesus, ela faz isso, ela coloca em ordem os nossos pensamentos e ela apazigua os nossos sentimentos. A terceira coisa que a voz de Jesus faz, que você tem que saber se é a voz de Jesus que você está ouvindo mesmo, porque se o que você está ouvindo está abalando o seu sentimento, está causando uma bagunça nos seus pensamentos, não é a voz de Jesus que você está ouvindo, não. Terceiro critério que você tem que usar para saber se é a voz de Jesus, é que a voz de Jesus, ela inspira virtudes e nos encoraja. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu encontrei um pastor que há muito tempo que eu não via. Há muito tempo atrás eu encontrei um pastor que há muito tempo que eu não via. E ele estava bem mais forte, para não falar outra coisa. E eu perguntei assim para ele, ei, mas você ficou bem mais forte, mas eu falei outra coisa. E ele olhou para mim assim e falou assim, ô Silvio Galli, você tem uma palavra de Deus para me dar? Eu fiquei mal. Porque você não vê a pessoa há anos, e quando você encontra a pessoa, você fala que ela está mais forte, no sentido negativo. Isso não, ele falou assim, você tem uma palavra de Deus para me dar? Às vezes, irmão, quando a gente não tem uma palavra de Deus, a melhor coisa é ficar quieto. Por isso que os que falam muito, ainda bem que eu falo pouco, os que falam muito, às vezes se metem em rascada, porque não é a palavra de Jesus. Por isso fala para o seu irmão, se você tiver uma palavra de Jesus, você me dá. Agora se você vier fazer alguma crítica, não quero ouvir não. Por quê? 1 Coríntios 14:3, olha só o que diz. Mas o que profetiza, o que fala, porque nós somos profetas de Deus dessa geração. Mas o que profetiza, fala aos homens, e às mulheres também, com 3 adjetivos. Primeiro, edificando, exortando e consolando. Isso é a palavra de Jesus. Se o irmão chegar perto de você, volta lá ao versículo. Se o irmão chegar perto de você, a palavra dele vem edificar você, vem exortar. Exortar é no sentido de ter uma palavra que vai te colocar no rumo certo. E te consolar, palavra de Jesus. A minha filha, ela sempre brinca comigo, que eu falo que eu só fico em conversa onde eu sinto a unção. Ela brinca, ela fala, pai, unção não, você fica só onde é te conveniente. E quando eu ouço uma conversa que a coisa não está boa, eu caio fora. Mas a palavra de Jesus, ela faz o quê? Ela inspira virtudes. Por exemplo, você chega num culto que nem hoje, seria legal o irmão falar, como você está mais bonito hoje, como você está mais elegante hoje. Agora a pessoa vem falar para você, falar que você está mais gordo. Isso é palavra de Jesus? Isso não é palavra de Jesus, isso é palavra do inferno. É palavra de derrota. A palavra de Jesus não, ela fala das nossas virtudes. Chega aqui para um irmão, fala, irmão, mas olha, eu vi você adorando, você é um adorador de verdade. Quando você vai lá na célula, você fala, puxa vida, que célula nós temos. Isso é palavra de Jesus. Agora, a palavra que não é de Jesus inspira morte, desencoraja, desanima. Tinha uma irmã que ela era de uma igreja pentecostal, e aí ela veio para a nossa igreja. Ela falou, pastor, eu estou gostando da água viva, mas tem uma coisa que eu não estou gostando. Eu falei, tem muitas coisas aqui que você não vai gostar. Eu falei, mas do que você não está gostando? Ela falou, porque na igreja que eu vim, o pastor dava batalha
batia na gente, o pastor dava paulada na gente, o pastor ele dava uns gritos e acabava com a gente. E tinha uns irmãos ainda que falavam no meio do culto, falava assim: bate papai. Eu falei: é isso que você espera na nossa igreja? Falei: você vem numa igreja para ouvir a palavra de Jesus e quer levar pancada? Quer dizer que quando eu vou na casa do meu pai é para ele me bater, é para ele acabar comigo, é para ele dizer que eu sou um miserável, para ele dizer que eu sou um pecador, que eu sou isso, que é isso? É isso que é a palavra de Jesus? Não. Por isso, o dia que você entrar na igreja e acabarem com você, te arrasarem, falarem só dos seus pecados, que você é sujo, que você é nojento, que você não presta, não foi palavra de Jesus que você ouviu, foi palavra de um pastor maluco que precisa tomar remédio. Cadernal? É bom esse? Cadernal. A palavra de Jesus não, ela nos encoraja, ela nos incentiva, ela nos inspira, ela fala das nossas virtudes. Ontem mesmo eu fui jogar bola no Independente, fiz um golaço daqueles que acho que nem o Zico fez. Seja humilde, seja humilde. Aí eles falaram para mim: ô pastor, mas aqui é o seguinte, depois do jogo tem a resenha. O que é a resenha, para quem não sabe? É uma conversa sobre o jogo. Eu falei: depois desse golaço que eu vou até lá ouvir. Pastor, mas esse golaço que você fez, e senti as palavras de Jesus ali no meio dos incrédulos. Palavras de Jesus. Por isso, vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Frequente lugares que eles celebrem, que eles gostam que você esteja presente, não onde as pessoas te toleram, que elas não queriam você lá, mas você está lá. Então isso é palavra de Jesus, isso anima a sua vida, porque a profecia ela vem para quê? Para nos exortar. Você talvez está recebendo uma profecia agora e nem sabe, mas a palavra de Deus vem para nos encorajar. Que nem a minha mulher acordou hoje cedo, olha aí, palavra de Jesus: como você está linda e elegante. Agora tem marido que não fala nada. A mulher vai lá, compra um vestido, gasta 500 conto para fazer o cabelo, fica a tarde inteira lá no shopping. E aí a mulher está lá porque a mulher gosta de ser vista, elogiada. Mas tem marido que não elogia a mulher já faz 3 anos. Claro que não são os maridos dessa igreja, são outros maridos. Palavras de Jesus, ela nos encoraja. Tem pais que não encorajam os seus filhos, que não incentiva, que não ressalta as qualidades do seu filho. Você vê, o pai de Davi não tinha a palavra de Jesus, Jessé. Por quê? No dia mais importante na casa dele, da festa, que ia receber o profeta Samuel, sabe o que ele falou com Davi? Não, você não precisa ir, não. Você não precisa ir. Não, pais, mães, nós temos que ter palavras de Jesus para os nossos filhos. Olha para eles, não como eles são agora, mas em quem eles se tornarão em Deus. Quantos estão comigo ainda depois dessa? A palavra de Jesus nos encoraja. Olha o Salmo 8, diz assim: Davi, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu estabeleceste, que é o homem, Senhor, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Mas presta atenção no verso 5: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Algumas traduções diz do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então deixa eu falar uma coisa para você. A voz de Jesus é uma voz dócil. A voz de Jesus é bonita. A voz de Jesus, baseada nesse verso aqui, a Bíblia diz assim que nós somos criados, eu vou diminuir um pouco menor do que os anjos. E a Bíblia diz, olha só o finalzinho do versículo: de glória e de honra o coroaste. Deixa eu falar para você, há uma glória sobre a sua vida, irmão. Olha só, há uma glória que você mesmo não enxerga.
Você foi coroado de glória e de honra. Você foi coroado, é o que a Bíblia diz a respeito de você. Agora, tem pessoas que infelizmente, eles dizem que Deus é maravilhoso, mas que seus filhos são horrorosos. Não, se Deus é maravilhoso, os seus filhos também são maravilhosos. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então deixa eu falar, trata as pessoas com honra, com respeito. Trate a sua família com honra, com respeito, porque ali a glória de Deus. Pode ser o pior das pessoas, a mais nojenta, a mais escarcerosa de todas. Quando você olhar alguém e fala, aí a glória de Deus. Isso é palavra de Jesus. A voz de Jesus, ela é dócil e ela realça as virtudes e ela nos encoraja. Por isso, quando alguém vem falar muita coisa ruim a seu respeito, você fala, não, isso não é voz de Jesus para mim não. Tem irmãos que têm mania de lembrar quando ele não era crente. Pastor, quando eu não era crente. Filho, eu não quero saber quando você não era crente não. Pouco me interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. O que importa é que você foi lavado pelo sangue. Você agora é uma nova criatura. Você tem uma nova natureza. O que importa agora é Cristo em você agora. O que vale é do seu novo nascimento para frente. Pouco me importa o que o diabo fez na sua vida. O que importa é que Jesus fez de você uma nova criatura. Dá um glória a Deus aí. Quarta coisa, quarto critério para a gente saber se é voz de Jesus. A voz de Jesus remove os embaraços e abre portas. Se é voz de Jesus, os embaraços vão indo embora. Porque tem gente que era gente enrolada, tem gente que era gente complicada, tem gente que era gente desajustada. Mas à medida que ele ouve a voz de Jesus e vai nos pastos verdejantes de Jesus, a vida dele começa a andar. Tem pessoas que antes de ouvir a voz de Jesus era complexo, era problema familiar, problema conjugal, problema nos relacionamentos, arrumava muita confusão. Mas o dia que ouviu a voz de Jesus e não a voz da conveniência, a sua vida entrou no lugar. Alguém pode testemunhar isso aí, dando um glória a Deus? Aleluia, porque a voz de Jesus, ela desembaraça. Antes da voz de Jesus, a sua vida era que nem o YouTube quando a sua internet está ruim. Fica rodando e não vai para frente. Fica rodando ali e não sai do lugar. É uma vida paralisada. É uma vida assim estagnada. Mas à medida que você ouve a voz de Jesus, agora a coisa desenrola. Agora é internet rápida, qual que é? 100 gigas. Porque antes a sua voz era como a internet por telefone, discada, lenta, não resolvia as coisas, a vida paralisada. Mas agora você é 100 megas de internet, sua vida desenrolou agora. O que tem que resolver, resolver. O que tem que conversar, o que tem que conversar. O que tem que pagar, eu vou pagar. Porque agora você não ouve mais a voz da conveniência, você ouve a voz de Jesus. E quem ouve a voz de Jesus, ele vai ver o quê? Portas abertas. Quinta coisa, está passando rápido, né? A voz de Jesus, quem ouve a voz de Jesus, resulta em consenso e não divide. A voz de Jesus, ela traz consenso, ela não divide. Então eu não sei se você é assim, pelo menos na minha casa é assim. Quando eu digo para minha mulher assim: o que você acha disso? E minha mulher fala assim: como é que é? Eu já falo, não é a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus, ela traz consenso e não divide. A voz de Jesus, eu não vou tomar uma decisão dizendo que é a voz de Jesus e meu filho fala que, pai, você está louco? Minha mulher fala, você emburreceu? Não, a voz de Jesus, ela traz consenso, ela reconcilia.
Por isso que qualquer marido sábio, que é o cabeça do lar, ele sabe que se precisa tomar uma decisão importante, ele não toma sozinho, ele vai ouvir a voz de Jesus, e a voz de Jesus às vezes vai se manifestar nos filhos e na mulher. Tem pessoas aí que acordam de manhã e dão um surto, e querem mudar para outra cidade. Não, quero ouvir a voz de Jesus. Peraí, os filhos estão estudando aqui, a mulher está bem estabilizada aqui, agora você quer mudar toda a nossa vida e está falando que é a voz de Jesus? Não, a voz de Jesus ela não divide, ela traz consenso. E às vezes você ouve uns malucos que dizem assim: eu saí daquela igreja, eu dividi aquela igreja porque eu ouvi a voz de Jesus. Ouviu a voz de Jesus e dividiu a igreja, levou os membros, e foi a voz de Jesus que você ouviu? Mas Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus disse: faz-nos um, Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. O dia que você não estiver nessa igreja e você tiver que mudar de igreja, procure descobrir a história daquela igreja, porque às vezes eles estão pregando a doutrina de Cristo com um princípio luciferiano por trás. E aí, você vai lá na igreja, está pregando Cristo, está cantando as músicas, mas a igreja foi fundamentada sobre um princípio luciferiano. E se Deus abençoa Lúcifer, Ele tem que abençoar Judas Iscariotes, Ele tem que abençoar Roboão. Então deixa eu falar para você, tem muitas igrejas, aí vou falar para você que o princípio que ela foi estabelecido foi luciferiano, demoníaco, diabólico. Aí você está cantando as músicas que as igrejas cantam, mas por trás lá tem um princípio maligno. Por isso, eu vou dizer para você, a voz de Jesus não divide. Se algum pastor dividiu a igreja e falou que ouviu a voz de Jesus, é a voz do diabo. Tem muita gente pregando a doutrina de Cristo com princípio luciferiano. Por isso que eu nunca participei de nenhum grupo divisivo e nunca vou participar, porque a voz de Jesus ela une, ela não divide. E se você participou, se arrepende, confessa o seu pecado e não se envolva mais com isso, e ouça a voz de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus aí por isso? A vontade de Jesus, ela não divide, ela traz unidade. Isso seja na igreja, isso seja na família, isso seja nos relacionamentos. A voz de Jesus traz consenso, traz reconciliação. A voz de Jesus traz restauração. A voz de Jesus traz unidade. E tem pessoas que dizem que é a voz de Jesus que ouvem, mas é a voz da conveniência, é a voz do que ela quer fazer, é a voz do seu desejo carnal, que vai contra a Bíblia Sagrada. Por isso que, igreja, nós temos que ouvir a voz de Jesus. Sexto, a voz de Jesus, ela promove paz nos relacionamentos. Lá em Colossenses 3,15 diz assim, Colossenses 3,15, volta, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, a voz de Jesus, o que ela traz ao coração, irmãos? Paz. A Bíblia aqui usa uma linguagem de árbitro. Ou seja, eu vou tomar uma decisão, há um árbitro aqui no meu coração. Ou seja, eu vou ter que tomar, porque às vezes o juiz tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. O árbitro às vezes tem que apitar. Mas a Bíblia diz que a paz de Cristo que deve ser o árbitro. Aí você toma uma decisão, e a decisão que você tomou está causando a terceira guerra mundial. Aí você fala, é a voz de Jesus. A voz de Jesus, seu marido está indo embora, é a voz de Jesus. A voz de Jesus, a sua célula, todo mundo está querendo ir embora, é a voz de Jesus. Não, filho, essa não é a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus, ela traz paz. Traz paz no seu interior e paz nos relacionamentos. Essa é a voz de Jesus. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Então, tem pessoas que estão criando uma guerra familiar em nome de Deus. Mas essa não é a voz de Jesus, essa é a voz da conveniência. Essa não é a voz da consciência, é a voz daquilo que eu quero fazer, o que me convém. Então, a voz de Jesus, às vezes vai custar alguma coisa para nós vamos ter que sofrer o dano. Eu vou sofrer o dano, mas eu quero ouvir a voz de Jesus, e a voz de Jesus, ela vai trazer paz. Vai trazer paz.
Então eu já falei para você 6 coisas que a gente tem que decidir como um critério para saber se é a voz de Jesus. Porque eu vou falar para você, muitas pessoas ouvem somente a voz da conveniência. Ele decide, ele quer, ele faz. Mas você agora é um crente em Cristo Jesus. Você agora faz parte do aprisco de Jesus. E a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas o seguem. Aleluia. E por último, para a gente ir embora, a voz de Jesus, se é essa voz que você está ouvindo, ela produz cura e restauração. Então, eu entendo que quando nós temos uma palavra cremos que é a vontade de Deus, ela vai trazer cura, ela vai trazer restauração. Mas a sua palavra está trazendo só divisão, está machucando as pessoas. Mas é palavra de Jesus. Não, é palavra da sua conveniência, é palavra daquilo que você quer fazer. Então tem pessoas que levantam a voz e gritam e falam, é palavra de Jesus. Não, Jesus não levanta a voz, não. O Espírito Santo é doce. O único que grita sou eu aqui, mas é só no culto, depois eu volto ao normal. Tem gente que fala que é a palavra de Jesus, mas não respeita a opinião dos outros. Tem gente que acha que é a palavra de Jesus, mas está ofendendo as pessoas, machucando. Tem pessoas que são violentas e dizem que é palavra de Jesus. Vou falar para você, o antônimo da loucura não é a lucidez. O antônimo da loucura não é a lucidez. O antônimo da loucura é o seguinte: olha, eu estou pensando dessa forma, eu tenho uma opinião. O que você acha? O que você acha, querida? O que você acha, querida? Eu tenho uma opinião. Porque à medida que você chega para alguém e fala assim, Deus me disse, aí acabou a conversa. Tem pessoas que às vezes vêm se aconselhar com a gente e falam assim, pastor, Deus me disse isso, o que o senhor acha? Aí eu falo, filho, se Deus te disse, não tem mais o que falar. Deus já disse, tem que obedecer. Mas normalmente o que está por trás disso não é uma convicção que Deus disse, ela acha, ela tem uma opinião. Então eu acho mais bonito você chegar para um conselheiro, para uma pessoa que você está conversando, e falar, olha, eu tenho uma opinião a respeito disso, o que você acha da minha opinião? Mas tem muitos crentes que eles falam que Deus disse, e aí é um problema, porque às vezes Deus não disse, e segundo, está tomando o nome de Deus em vão. Dificilmente eu falo alguma coisa que Deus me disse, eu falo, olha, eu tenho uma opinião sobre algo. Quando você fala que tem opinião, você está sendo lúcido, porque na Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem pessoas que chegam aqui na nossa igreja, e graças a Deus por vocês que estão chegando, e cada vez vai chegando mais, em nome de Jesus. E tem alguns que a gente pergunta para eles, ei, por que você veio para a nossa igreja? E alguns respondem assim, Deus falou comigo, pastor. Ah é? Deus falou para você vir para a Água Viva? Aí nós falamos assim, ó, guarde bem essas palavras, porque você vai precisar delas na hora da luta aqui. Mas tem gente que fala que Deus disse hoje, mas amanhã Deus já disse outra coisa. Tem gente que entra no emprego hoje, ó, Deus me disse que o emprego hoje, outro dia ele está colocando a mesma empresa que Deus deu para ele no pau. Eu falei, mas Deus falou que, você falou que foi Deus que deu esse emprego, agora você está colocando Deus no pau? Mas peraí, que Deus é esse que você serve? Infelizmente, irmãos, deixa eu falar para você, vou falar para você sem medo de errar. A maioria das pessoas não ouvem a voz de Deus, elas ouvem a voz da conveniência. A voz da conveniência. Eu quero fazer algo e eu ponho o nome de Deus ali para dar peso. Toma cuidado com isso, porque a voz de Jesus, ela apazigua. A voz de Jesus, ela traz consenso. A voz de Jesus não vai contra a Bíblia Sagrada. A voz de Jesus, ela não machuca as pessoas. A voz de Jesus, ela traz cura e restauração. A voz de Jesus, ela traz paz aos relacionamentos. E minha oração sincera é que você ouça a voz de Jesus.
A voz de Jesus. Eu falei para você aqui 7 critérios que eu uso para descobrir se é a voz de Jesus. Pastor, só são esses? Não, pode ser mais 20, 30. Tem muitos critérios para você saber a voz de Jesus. Pega esses meus, ajunta com os seus e procura descobrir qual é a voz de Jesus. Porque Deus quer que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.